25º domingo do tempo comum, ano A. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste 25º domingo do tempo comum, ano A, a palavra de Deus na primeira leitura, Isaías capítulo 55, versículos 6 a 9, fora escrito no século VI antes de Cristo, no tempo do exílio da Babilônia. O livro do profeta Isaías é dividido em 3 grandes blocos. Capítulos 1 a 39 é o chamado Proto-Isaías ou Primeiro Isaías, antes do exílio da Babilônia. O segundo é do capítulo 40 ao 55, chamado de Deutero-Isaías ou Segundo Isaías, que é o período do exílio. E o terceiro é do capítulo 56 ao 66, chamado de Trito-Isaías ou Terceiro Isaías, que é pós-exílio. O capítulo 55 é o último capítulo do período do exílio, conhecido como o período da consolação. Sua profecia é bastante otimista com a possibilidade da derrota do Império Babilônico, vislumbrando no horizonte os sinais da liberdade. Na perspectiva da volta, os deportados visavam melhorar a sua condição, desejavam a restauração da nação e sonhavam, talvez, com uma vingança sobre os inimigos babilônicos. Não pensavam em outra coisa. O livro segundo Isaías, que é o livro da consolação, é também o mesmo que exorta ao povo para buscar e invocar o Senhor. Por 5 vezes repete a palavra caminhos e por 5 vezes a palavra plano.
Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto os seus planos. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus planos não são como os vossos planos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão os meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus planos acima dos vossos planos, quanto está o céu acima da terra. Meu irmão e minha irmã, o que acontece é que Deus tem outro modo de planejar e agir. O homem é chamado a superar a sua perspectiva, a sua visão de mundo, dos fatos, e acertar os seus planos de vida, acertando os seus passos nos caminhos de Deus. Por isso, volte para o Senhor. Deus é absolutamente o outro, o imprevisível. O Salmo 144 diz: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. A segunda leitura, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 até o 24 e 27a, Paulo descreve em sua carta o que especifica a existência terrena de um cristão, ou seja, é a sua união com Cristo. E esta relação com Cristo não pode ser perturbada pela morte, é ao contrário fortalecida. Por isto diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não sabe o que escolher. Diz assim: sinto-me atraído para os dois lados. Tenho desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Na verdade, não são os interesses de Paulo que contam, mas os de Cristo é que contam. O Evangelho deste 25º domingo é um trecho retirado de Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16. Relata a parábola dos trabalhadores enviados à vinha. É a época da vindima, e quando a uva está madura, é preciso colhê-la e esmagá-la com rapidez. Para quem não tem um trabalho permanente, trata-se de uma oportunidade que não devem perder. É hora de descolar algum dinheiro. Vamos para a praça que o patrão da vinha vai chamar para trabalhar na sua vinha. Estes são os diaristas. O patrão saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha e combinou com eles uma moeda de prata por dia. Precisando de mais trabalhadores, voltou à praça às 9, meio-dia, às 13 horas e às 5 da tarde. E perguntou aos últimos: por que estão aí o dia inteiro desocupados? A resposta: porque ninguém os contratou. Ide vós também para a minha vinha. O problema surge no fim da tarde, quando chega a hora do pagamento. O patrão manda fazer uma fila de operários e entregar a todos o pagamento, começando pelos últimos. E pagou-lhes uma moeda de prata, o que provocou a ira daqueles que, após 12 horas de trabalho, tendo o rosto queimado pelo sol e exaustos pelo cansaço, receberam a mesma paga. A finalidade desta parábola é eliminar da mente dos homens o relacionamento com Deus baseado em méritos. A salvação é obra de Deus, que chama todos os homens na situação em que se encontram e também na hora em que se deixam encontrar. A salvação é sempre um dom de sua bondade. Quem acredita que a salvação é méritos, não ficará satisfeito ao contemplar a sorte do outro companheiro. Vai até insinuar
que é injustiça de Deus, sua ideia de méritos e direitos, gera inveja e mesquinhez. Deus não é injusto ao ser generoso. Não podemos merecer nada diante de Deus. Dele só podemos receber dons e agradecer. Deus é absolutamente o outro, o imprevisível, com seu plano e caminho muito acima dos nossos. Assim é o Deus de amor. Meu irmão e minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida, Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.